estrelas pontilhado o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. E ao pensar que Deus mandou seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar o seu precioso sangue pra me livrar da morte do pecado. Então minha alma canta a ti, Senhor. Sim, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, eu adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, vem te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. O quão grande és tu, o quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande, quão grande és tu. Poderoso Deus, quão grande és tu. Deus de maravilhas, quão grande és tu. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one,
your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be disheartened. Nosso relógio ele está um pouquinho adiantado, então eu vou pedir aos amados que faltam acho que 2 minutos, né? Esse tempo. Você coloca a sua vida na presença do Senhor, se você ainda não fez isso nesta manhã. Peça a Deus para que Ele fale ao teu coração. E a hora que der os 2 minutos, então eu vou iniciar a abertura da escola bíblica. Agora sim. Na pessoa do Lincoln e sua esposa, eu saúdo os amados que se fazem presente na igreja e aqueles que nos assistem pelas redes sociais na paz do Senhor. Amém? Eu convido os amados a mais uma vez buscar a presença do Senhor. Oremos. Santo Deus e querido Pai, obrigado, meu Deus, por mais este ano que o Senhor nos concedeu. Um ano difícil, de muitas lutas, muitas circunstâncias, muitas adversidades estiveram diante de nós. Ó Deus querido, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor esteve presente conosco, principalmente nas dificuldades. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que o Senhor nos deu, pela noite de descanso, pelas suas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas nesta manhã. Te agradeço por cada vida, meu Deus, que se dispôs a estar na tua casa nesta manhã. Te agradeço pela chuva que o Senhor tem regado a terra, pelo sol que nos ilumina e nos aquece. Te agradeço, meu Deus, pelos livramentos. Te agradeço pela proteção. Te agradeço pela tua fidelidade. Enfim, ó Pai, eu te agradeço e te louvo porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem apartado de nós, mesmo diante
dos nossos pecados. Ó Deus querido, fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Momento de nós fazermos uma reflexão acerca da nossa vida. Mais um ano se passou, e como passou? Momento de fazermos um balanço. Eu estive incomodado por esses dias por um vídeo, talvez vocês chegaram a ver e a ouvir esse vídeo, e eu vou passá-lo aqui. Ele me incomodou muito porque, sabe aquela musiquinha que tão chata que é que você não tira da cabeça? E esse vídeo ele ficou me incomodando. E eu comecei a falar, porque a pessoa ele repete por várias vezes uma frase, e aquela frase eu olhava o vídeo e a frase na cabeça. De repente eu comecei a olhar melhor o vídeo. E ele faz a seguinte pergunta: você está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, mas é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Essa é a frase que ele repete por várias vezes. E aí eu estive vendo e analisando e olhando para a minha vida. 2021 passou, com todas as dificuldades. Você fez o possível ou você fez o melhor? Eu me peguei de surpresa que por alguns pessoas me perguntavam: e aí, como é que você está? Estou indo. É uma resposta que eu sempre dava: estou indo. No dizer, estou levando, estou fazendo o possível. Resposta errada. Graças a Deus estou bem. Porque a própria palavra de Deus nos adverte que nós temos que ser gratos em tudo. Em tudo. Eu convido os amados para que abramos a palavra do Senhor, e aí eu vou fazer uma leitura um tanto rápida, porque o vídeo, embora a Drica cortou um pouquinho, né? Mas ele é um pouquinho extenso, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo e no que nós vamos ler. Tá? Eu vou ler e os amados me acompanhem. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Texto muito conhecido. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Diz assim a palavra do Senhor: tudo, começa com a palavra que abrange, né? Tudo quanto te vier à mão para faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. João 12:3. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa mulher deu o mais precioso que ela tinha. Agora vamos ler em Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E agora, 1 Coríntios 10, 31.
10:31, muito conhecido esse texto. 1 Coríntios 10:31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Volto a te perguntar. 2021, você fez o possível ou foi o melhor? Não é o melhor do mundo, mas é o teu melhor, na condição que você tinha, enquanto você não tinha condição melhor para fazer melhor ainda. Vamos ver o vídeo? Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Aliás, essa vareia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. A igreja pode, a roupa não é nova, vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal, teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público, mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem, florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre, e aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago, ah, mas do jeito que é, ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui assim eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso.
Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial, é preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. É isso aí. Como é que foi 2021? Você fez o possível? Ou você fez o melhor? Lembrando que a última leitura que fizemos nos chama atenção para isso. Quando nós fazemos o melhor, nós fazemos para glorificar ao Senhor. E a palavra nos chama atenção disso. Ela nos adverte quanto a isso. 2022 está chegando. Qual que é o teu propósito? Qual o propósito da sua vida? Estabelecer novas metas? Isso, faça isso. Mas quando você for realizá-las, pense em fazer o melhor. Não o possível. O possível, ele não glorifica ao Senhor. Amém? Pediu ao pastor que ore ao Senhor. Senhor Deus, nós aqui nos encontramos diante da Tua presença, com nosso coração grato a Ti, porque apesar de quem nós somos, o Senhor nos oportunizou a vida e nos deu a oportunidade de vivê-la durante este ano de 2021. E agora, quando somos chamados a uma reflexão, a uma retrospectiva da nossa jornada até aqui, em verificarmos a nossa condição e como nós vivemos cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês deste ano, se de fato buscamos fazer o melhor e fazer para a Tua glória, ou se nos acomodamos diante das situações e levamos a vida, ó Deus, esteja trazendo-nos o quebrantamento que se faz necessário a cada um de nós, porque Tu conheces muito mais do que nós mesmos a nossa vida. Tu conheces nós por dentro e por fora. Tu sabes as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Tu conheces, ó Deus, o nosso ser. E a Tua palavra requer de nós que estejamos com um propósito maiúsculo na nossa vida, de estarmos glorificando o Teu nome, desde as coisas mais simples e rotineiras da vida, como comer, o beber, até as coisas mais essenciais do nosso viver, quando achamos que são essenciais, porque na verdade o comer e o beber é essencial, porque se não fizermos isto, não sobrevivemos. Ó Deus, enfim, ó Pai, leva-nos a compreendermos a nossa vida na perspectiva do Senhor. E assim, ó Pai, podermos estar com o nosso coração grato a Ti por chegarmos até aqui, mas também com o nosso coração disposto a uma entrega ainda maior ao Senhor, para fazermos em 2022 não apenas aquilo que é possível, mas aquilo que é o melhor, dedicando e glorificando o Teu nome com aquilo que fazemos. Fale conosco nesta manhã pela Tua palavra que vai ser estudada, e que assim sejamos edificados e o Teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus assim clamamos. Amém. Conjunto. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé para louvarmos a Deus com o cântico Isaías 9.
Peço que o Lincoln esteja levando Deus. Senhor Deus, graças te damos pelo teu cuidado conosco, graças te damos por essa manhã maravilhosa de poder estar aqui. Agradecemos porque temos o privilégio, Senhor, de estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Pedimos para que o Senhor nos instrua, Senhor, através dos teus ensinamentos, através do teu servo que vai falar da tua palavra, e que nossos corações estejam cada vez mais abertos, Senhor, não só para ouvir a tua mensagem, mas para aprender, Senhor, e colocar tudo em prática nas nossas vidas. Agradecemos porque temos o privilégio de louvar e engrandecer o teu nome. E pedimos para que o Senhor nos capacite cada vez mais, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Enquanto os amados vão se organizando, passar a palavra ao pastor. Graça e paz, amados, amém? Bem, queremos aí estar trazendo alguns avisos à igreja. Primeiramente, o deles é que hoje nós vamos fazer o recolhimento da oferta para os missionários do Senegal. Tendo em vista que domingo passado nós tivemos a celebração do Natal e não tivemos a ênfase acerca desta arrecadação, desta oferta. Então os irmãos podem estar contribuindo, fazendo o depósito ali na caixa, na portaria. Também queremos lembrar os irmãos que amanhã, às 19 horas, nós teremos um culto de gratidão a Deus na casa da nossa irmã Laceni. Lembrando que a nossa irmã Laceni não está morando mais aqui na Avenida Araguaia, mas ela mora lá próximo, na mesma rua da casa do Luiz Mário, da Doroti, do Renatinho, ali no bairro Jardim Guanabara, onde era a casa do Jackson. Então ela convida toda a igreja para nós estarmos agradecendo a Deus pela bênção que Deus concedeu à sua mãe Maria. Nós estivemos orando por ela, fez uma cirurgia muito delicada do coração e graças a Deus, Deus a abençoou, teve êxito, está recuperada. Então nós teremos amanhã este culto de gratidão a Deus. Na quarta-feira continuaremos aí o nosso estudo, às 18h30, sobre o livro do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 6, onde o digno que foi procurado, encontrado e adorado, ele agora está tomando o livro e abrindo os seus 7 selos. Então nós estamos aí trazendo essa abordagem no livro do Apocalipse. E na sexta-feira, dia 31, teremos o nosso culto de vigília a partir das 22h30, quando então estaremos celebrando a Santa Ceia e passando um momento especial na presença do nosso Deus. Um momento de gratidão, um momento de adoração, mas também um momento de reflexão e de consagração da nossa vida para o ano de 2022. Então, todos estão convocados e convidados para estarem conosco. E nessa oportunidade estaremos aí contemplando aqueles irmãos que abraçaram o desafio da leitura da Palavra de Deus toda durante o ano de 2021. Então, você que abraçou esse desafio e ainda não me passou o seu nome, esteja passando para que a gente possa organizar este momento de contemplação. Bem, em razão então dessas atividades especiais que teremos ainda essa semana, então a nossa semana de oração vai ficar para o dia 3 ao dia 7, às 18h30 de janeiro. Então, quando então estaremos já no início do ano buscando a presença do Senhor em oração. Bem, conforme já anunciamos, está conosco o evangelista Lincoln, com a sua esposa, a missionária Aiesa. Gostaria que eles se colocassem de pé. E também o Asla, que está para nascer, então ela está grávida e no mês de fevereiro, provavelmente estaremos conhecendo este pequeno. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, e esperamos em Deus que Deus nos abençoe grandemente ao estarmos juntos na realização da obra do Senhor em Guiratinga. Podeis assentar. Já estão alojados lá na casa pastoral. E lembrando que o Mateus e a Laís estarão viajando no dia 3, quando já estarão indo para Goiânia, agora já na condição de seminarista, para então estar dando sequência à sua preparação teológica.
né, no curso de 4 anos no Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. Bem, as crianças podem ir para o pátio, para a continuidade da nossa EBD. Né, os adultos ficarão aqui com o evangelista Mateus. A minha sala, vamos lá para a nossa sala. E também gostaria de dizer aos irmãos, né, que em breve nós já estaremos aí reorganizando a nossa EBD para voltarmos às salas. Terminamos já a reforma das 3 salas, só falta instalar o ar-condicionado, que já foi adquirido nas salas. E se depois você quiser dar uma passadinha lá e dar uma olhada, né, ainda está sujo, né, essa semana fará toda a limpeza. E esperamos aí em breve já estar funcionando as nossas salas como funcionávamos anteriormente. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã, livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Nós estaremos estudando este capítulo, fechando a nossa série de ensinos dominicais no livro do profeta menor, Miqueias. E hoje também encerrarei minhas atividades como professor da Escola Bíblica Dominical Belém da Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Miqueias capítulo 5, nós leremos todo o texto, do versículo 1 até o versículo 15. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod, dentre suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, entre os animais das selvas, como um leãozinho, entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra, e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti, eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei no meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Vamos ler todos juntos o versículo 2 até o versículo de número 5, vamos lá? E tu, Belém Efrata,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Vamos orar? Santo Deus e Pai, a Tua palavra, ela acabou de ser lida, e nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse instante. Convenha que eu diminua e que o Senhor cresça, e o Senhor seja honrado e glorificado e exaltado nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que saiamos deste recinto edificados, ó Pai, e dispostos a viver de acordo com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mais uma vez lhe pedimos, meu Deus, fale conosco mais uma vez nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo de número 5, ele está totalmente interligado com o capítulo 4, porque tanto o capítulo 4 como o capítulo 5 é uma sessão na qual o profeta Miqueias, ele está vislumbrando a glória de Deus e do seu povo. Em meio a um contexto obscuro e terrível que esse profeta está inserido, ele coloca os seus olhos no futuro, sem negar a realidade do presente, e se apoia nas promessas do nosso Deus. Ele se apoia em visões que o próprio Deus concede a ele. E é importante nós sempre relembrarmos que muitas das profecias de Miqueias e dos demais profetas menores devem ser interpretadas da seguinte maneira: os profetas falam de um contexto que é imediato, falam de um contexto que é contínuo, e também falam de algo que vai acontecer com a sua plenitude na sua totalidade. Ou seja, a profecia ela se cumpre em um futuro próximo, em um futuro distante, mas também ela acaba tendo o seu cumprimento de forma contínua. E é isso que Miqueias ele vai estar relatando tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. Profecias que vão ter o seu cumprimento no contexto em que ele se encontra, ou em um futuro próximo, 100 anos depois, como no caso do cativeiro babilônico, mas também que tem um cumprimento contínuo nos dias de hoje, e vai ter a plenitude do seu cumprimento na consumação dos séculos, quando Cristo vier com o seu poder e com a sua glória. Agora é interessante nós observarmos que Miqueias ele é contemporâneo de Isaías, e foi o que falamos no decorrer da nossa série de ensinos dominicais. E ele está há 700 anos, ou há mais de 700 anos, antes de Cristo. E tanto Miqueias como Isaías vão estar proferindo profecias que falam a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Que falam a respeito da realidade que nós estamos vivendo, e de uma realidade que nós iremos viver no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos ter essa perspectiva do profeta Miqueias e dos demais profetas. Olhar para o futuro, mas sem negar a dura realidade que nós estamos vivendo. É importante também que venhamos relembrar o contexto de Miqueias. Era um tempo difícil, um tempo de exploração em Judá. Um tempo em que agiotas estavam tirando dinheiro de pessoas pobres. Um tempo que os comerciantes estavam se aproveitando da crise também para poder estar vendendo, além do preço que as pessoas poderiam custear os seus alimentos e poderiam custear até mesmo as suas vestimentas. Era um tempo em que o governo, com os cabeças de Judá, sendo estes os juízes e os políticos, estavam em conluio, fazendo com que a corrupção estivesse imperando naquela sociedade. Mas Miqueias, conforme vimos no capítulo de número 6 e também no capítulo de número 7, ele não vai estar focando os seus olhos somente nessa realidade. Ele vê essa dura realidade, mas ele olha para o Senhor. Ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele vai estar se apoiando, conforme eu já disse, nas promessas do Senhor, que são como um combustível, que pode renovar a nossa esperança e pode nos ajudar a seguirmos em frente, mesmo em períodos de tribulação. Nós, meus irmãos, somos a igreja militante, a igreja que é hostilizada pelo mundo, a igreja que é perseguida, mas também somos igreja triunfante, porque temos a vitória
em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, nós somos mais que vencedores no Cristo que triunfou, no Cristo que nasceu em Belém, agonizou na cruz, mas ressuscitou. E o profeta Miqueias, aqui entre o capítulo 4 e entre o capítulo 5, no início do capítulo 5, o versículo 1, parece que o profeta ele faz uma pausa a respeito da exaltação do povo de Deus. Porque no versículo 13, conforme já vimos, na aula em que estudamos o capítulo 4, Miqueias ele está falando de uma realidade na qual Deus estará usando o próprio povo como instrumento de juízo, indicando que o povo terá a vitória sobre as nações inimigas, ou seja, sobre os seus perseguidores. Mas no versículo 1, o profeta ele volta os seus olhos para a realidade, que não era muito boa na sua época. O povo de Judá, que havia caído em pecado, estava sob a ameaça da invasão assíria, como também já havia profecias que apontavam que esse povo iria para o cativeiro babilônico. Então Miqueias ele fala aqui: agora ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, pôr-se-á a sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. Provavelmente o profeta está se referindo a um rei chamado Zedequias. Quem foi Zedequias? Zedequias foi o último rei de Judá. Quando a Babilônia cercou Jerusalém, e depois de um tempo invadiu a cidade, este rei se propôs a fugir de Jerusalém, mas logo ele foi pego. E quando ele é pego pelo exército babilônico, ele vê os seus filhos morrerem, porque os babilônicos matam os seus filhos na frente desse rei, e ele também acaba sofrendo com a cegueira, porque os babilônicos estarão danificando os seus olhos, e levarão esse rei Zedequias para o cativeiro babilônico. Então o versículo 1 nos mostra o quão desprezível é o rei humano de Israel. O rei Zedequias, a sua face é ferida com vara, e isso aqui indica humilhação. Esse rei, ele é humilhado, este rei é desprezado. Agora perceba o contraste do versículo 1 com o versículo 2 em diante. O contraste entre o rei humano desprezado e o rei pastor, o Messias prometido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo em meio a dificuldades, a problemas, Miqueias continua trazendo a sua mensagem de esperança. E nós estaremos observando o conteúdo dessa mensagem que contém aspectos gloriosos. E quais são eles? Em primeiro lugar, podemos ver no versículo 2, que Miqueias ele vai estar nos mostrando aqui nesse texto uma profecia natalina. Miqueias, no versículo 2, está profetizando o Natal, assim como Isaías profetizou. Agora, Isaías ele fala a respeito da virgem. Ele fala a respeito de Maria, a virgem que conceberá e dará à luz a um filho. E Miqueias, contemporâneo de Isaías, ele vai nos mostrar um detalhe. Ele vai falar a respeito do local. É o que está escrito aí no versículo 2. Atente os seus olhos para esse texto. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente, porque nós estaremos explorando cada detalhe que se faz presente nessa passagem. Aqui no versículo 2, Miqueias está falando: e tu, Belém, Efrata. A palavra Efrata é um adicional colocado para poder distinguir a cidade de Belém, que pertencia a Judá, da Belém de Zebulon, uma outra tribo de Israel. Então, para que não fizesse uma confusão entre as Beléns, o profeta coloca Belém Efrata. E a palavra Efrata significa frutífera, o que indica que aquela região da cidade de Belém era uma região que tinha uma certa fertilidade. Porém, mesmo tendo uma terra fértil, Belém era uma cidade não tanto significativa como as demais cidades de Judá. Tanto que Josué, no capítulo 13, não vai fazer menção dessa cidade. Era uma cidade pobre, que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. E observando essa passagem, os escribas na época de Jesus, eles estarão respondendo a Herodes, como também ao povo, a respeito de onde viria o Messias. E vão citar esse texto. Quer ver? Mateus capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6. Por favor, algum dos irmãos esteja lendo essa passagem. Mateus capítulo 2, versículo 5 e versículo 6.
os escribas já sabiam que o Cristo viria da onde? De Belém. Eles tinham esse reconhecimento, porque aí no contexto os magos do Oriente estiveram procurando Herodes, estiveram dizendo para Herodes: olha, Herodes, vai nascer o Cristo, o rei. Nasceu, na verdade, o Cristo, o rei, nós vimos a sua estrela. E Herodes disse: o que é isso? O rei, mas eu que sou o rei. E Herodes quer saber aonde esse rei vai nascer, da onde que vem a sua origem, no caso, a sua vinda. Porque o próprio texto vai apontar aqui a pré-existência do verbo, a eternidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí no texto nós podemos ver que já tinha essa interpretação com base no profeta Miqueias. O texto de Miqueias vai ser citado pelos escribas, apontando que Jesus iria nascer em Belém. Agora, há uma identificação muito grande entre Miqueias e Jesus. Por quê? Porque ambos vão vir do interior. Tanto Miqueias como Jesus são interioranos. Jesus de Belém, Miqueias de Moresete e Gate. Agora é interessante que os dois vão ser bênçãos para a capital. Porque o Miqueias, na sua época, ele vai estar denunciando os pecados da capital. Como também vai estar mostrando que a mesma será restaurada. Mas restaurada por quem? Por um Messias que nasceu no interior, de uma cidade pequena, que vai reinar e vai restaurar Jerusalém. O Messias, ele não vem de uma capital. E ele não vem de um contexto pomposo, como muitos príncipes e reis acabam vindo, de dinastias, de famílias reais, como a família real britânica nos dias de hoje. Imagine como que é o nascimento de um bisneto, um tataraneto da rainha Elizabeth, aonde essas crianças são postas em quartos luxuosos. Mas Jesus, o Rei dos Reis, quando ele vem à terra, ele nasce num estábulo, em Belém. E ele não é colocado num berço de ouro, ele é colocado aonde? Numa manjedoura. E o que era a manjedoura? Alguém pode me dizer? O que era uma manjedoura? Um coxo. Aonde os animais faziam o quê? Suas refeições. Bebiam água. Jesus é posto ali. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Meus irmãos, isso é um tapa na cara nos poderosos, dos seres humanos, que querem o luxo, que querem a riqueza. Jesus é humilde e simples. Sendo rico, ele se fez pobre. E era de uma família pobre. Maria e José não continham posses. Eram pobres. Vejamos isso biblicamente. Lucas capítulo 2, versículo 24. Quando Jesus nasce, ele é apresentado ao templo. No 8º dia ele é circuncidado, porque ele nasce sob a lei e ele cumpre todos os requisitos da lei. Lucas capítulo 2, versículo 24. Alguém leia, por favor. Lucas 2, 24. Então, a família de Jesus, quando foi oferecer um sacrifício, se fosse uma família rica, ia oferecer o quê? Um cordeiro. Mas eles não tinham condições. O que eles ofereceram? Um par de rolas e 2 pombinhos. Agora vejamos isso na lei de Moisés, Levítico 12, versículo 8. Levítico capítulo 12, verso número 8. Então veja, a família que não tinha condição de dar um cordeiro, que continha escassez de recursos, dava o quê? 2 pombinhos, 2 rolas. Então isso significa o quê? A pobreza da família de Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com origem humilde. Essa é a profecia natalina que Miqueias está trazendo aqui. Ele vem dessa cidade, uma cidade pequena, uma cidade interiorana, mas ele vem para reinar. Ele vem para poder estar nos concedendo
uma redenção, na qual ele estará se sacrificando por cada um de nós. E o texto nos mostra que esse Jesus, esse Messias prometido, ele já existia. O seu nascimento em Belém não é o começo da sua existência. Está aqui presente nesse texto de forma explícita a eternidade do Verbo, a pré-existência de Cristo, o eterno Filho de Deus. Agora, meus irmãos, Jesus ele vem de Belém. E sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Quantos de nós já vimos padarias pelo Brasil afora e aqui na nossa cidade com o nome Belém? Belém é a casa do pão. E é da casa do pão que vem o pão da vida. É da casa do pão que vem aquele que tem pão com fartura, que pode alimentar aqueles que estão passando por fome espiritual. É aquele que pode completar o vazio existencial daqueles que procuram sentido para a sua vida. O Cristo veio, se encarnou, ele vem da dinastia de Davi, ele é profetizado por Miqueias, ele é profetizado por Isaías, e nós temos vários salmos messiânicos que falam a respeito do Natal. Miqueias está aqui falando sobre a primeira vinda de Cristo. Israel ficou sem um rei desde 586 a.C. até o século I, quando Cristo veio. Zedequias foi o último rei de Israel. Aí vem Jesus, que é o rei eterno, que é aquele que dará continuidade à dinastia de Davi para todo sempre, porque ele é o nosso rei pastor. Vejamos agora, em segundo lugar, o reinado do rei pastor. Versículo de número 3 até o versículo de número 6. Como o capítulo 5 e o 4 estão interligados, o capítulo 5 contém algumas ênfases do capítulo 4. E aqui no versículo 3 é dito: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Agora, vamos analisar o versículo 10, que diz assim: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como é que está para dar luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Novamente, a perspectiva do profeta em um futuro distante, mas também em um futuro próximo. Aqui no versículo 3, Miqueias está falando da realidade do cativeiro babilônico, algo que seria inevitável para o povo. Então, aqui está em dores, é o povo que sofrerá por conta dos seus pecados. É o povo que estará sendo disciplinado por Deus, e Deus, quando disciplina, ele tem um propósito de restaurar, conforme nós vimos no decorrer dos nossos estudos, das nossas aulas. O Senhor disciplina o seu povo, mas o Senhor tem o objetivo de estar restaurando o seu povo. Tem o objetivo de estar firmando os passos do seu povo. E assim Deus age até nos dias de hoje, porque o pecado ele não fica impune. E Deus, ele quer que nós venhamos viver de forma santa, justa e íntegra. E por isso muitas vezes nós passamos pela disciplina. E a disciplina muitas vezes é como uma mulher que está agonizando para dar luz. Porém, quando a mulher dá a luz, e esse exemplo foi dado, a maior alegria de uma mãe é ver o rosto do bebê. E é essa alegria que a Iesa vai passar daqui uns dias, quando o Aslan nascer. E ela vai olhar para o Aslan e vai se alegrar e vai agradecer a Deus. E outras mulheres também que estão grávidas, estão nos acompanhando pelas redes sociais. É difícil o momento da gravidez, as contrações, principalmente quando chega ali próximo do dia de dar luz. Muitas irmãs sabem muito bem disso. O meu conhecimento disso é teórico, porque eu não posso viver essa experiência, não é mesmo? A ciência não permite que eu viva essa experiência. Deus também me criou não para gerar filhos, conforme as nossas irmãs, e é por isso eu considero a mulher como uma guerreira, como uma heroína. Porque o homem não iria suportar a dor do parto, de jeito nenhum. Nós sentimos uma dor de cabeça, a gente já quer deitar, tomar um remédio, ficar encostado. A gente já fica meio mole. Agora a mulher não, enfrenta cólicas, meses e meses, enfrentando seus problemas de mulheres mesmo. Mas enfim, dando continuidade ao exemplo usado pelo profeta Miqueias, a disciplina é comparada a isso.
Mas após a disciplina vem a bênção, porque no versículo 3 é dito: o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, Miqueias está profetizando o cativeiro e a libertação do cativeiro no mesmo versículo. Nós podemos ver muito bem o cumprimento dessa profecia quando, em 535 a.C., Ciro vai conceder ao povo de Judá a libertação, porque ele vai estar dominando o mundo nesta época, e o povo de Judá vai voltar para Jerusalém, no comando de Zorobabel e do sacerdote Josué. Podemos ver muito bem isso nos dias de hoje, quando também somos disciplinados e Deus nos aperfeiçoa em meio à disciplina, e também podemos enxergar como um símbolo da nossa libertação espiritual, porque vivíamos em um cativeiro, onde o diabo estava nos oprimindo e também nos usando, e pertencíamos a ele. Mas o Senhor nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então o rei Messias, o rei pastor, na verdade, o Messias prometido, é aquele que não nega a sua disciplina, apesar das suas promessas de restauração, e é aquele também que se mantém firme, porque o versículo 4 diz que ele vai apacentar o povo. Ele é um rei, mas ele também é um pastor que estará apacentando o povo, cuidando do seu povo. Ele vai estar guiando o seu povo. E Deus, quando nos guia, Ele nos guia para pastos verdejantes, como também nos guia para os vales. Mas o seu bordão e o seu cajado nos consola. E muitas vezes, quando nós não conseguimos andar, Ele nos pega no colo. Foi isso que nós estudamos na semana passada, no capítulo 7, onde Miqueias vai usar o mesmo termo, apacentar. E esse é um termo assim, muito marcante na vida desse profeta, porque ele era do interior, ele era da roça. Com certeza, Miqueias foi pastor de ovelhas. Ele mexeu com a agropecuária, mexeu com a agricultura. Assim como o profeta Amós também, são profetas do interior. São profetas que trabalharam na zona rural. E observando ali o cuidado que o pastor tem para com as suas ovelhas, ele vai estar observando quem? Deus cuidando de cada um de nós. Deus nos nutrindo com a sua palavra, mas Deus também reinando sobre nós de forma soberana, porque o versículo 4 vai dizer: na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E é dito: e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Novamente a perspectiva de olhar para um futuro distante e ver que o Senhor Jesus Cristo será adorado não só pela nação de Israel, no seu aspecto nação física, mas a nação espiritual de Israel espalhada por todo o mundo. Todos os povos conhecerão Jesus Cristo, o rei pastor, aquele que reina, e nós devemos ter devoção total a ele, mas aquele também que pastoreia, que caminha com a sua igreja, porque em Apocalipse nós vimos que ele está no meio dos candeeiros, os candeeiros são a igreja, e ele é o pastor que conhece a igreja, ele é o pastor que caminha com as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem. Ele protege o seu rebanho, ele vence seus inimigos, ele nos garante um reino seguro, mundial, pacífico e eterno. Aí vem uma frase de Calvino comentando esse versículo, ele diz: o reino de Cristo será durável e permanente ao longo de uma série ininterrupta de anos. E no versículo 5 nós temos aqui a promessa de paz. É dito: este será a nossa paz. No capítulo 4 nós vimos que Deus vai desarmar a humanidade. Porque quando a paz for estabelecida de forma plena e perfeita e de forma eterna, não haverá mais necessidade para a guerra. Os homens não precisarão mais aprender a arte maligna da guerra. Não haverá mais necessidade. E a nossa paz, ela não é por conta de coisas boas que acontecem em nossas vidas. A nossa paz tem um nome, e ela se chama Jesus. Porque Jesus Cristo é aquele que nos concede a reconciliação com o Pai. É Ele que nos concede a paz, Ele é o príncipe da paz. Em uma de nossas aulas eu falei uma frase de J.C. Ryle que diz que é inútil esperar a paz sem a vinda do príncipe da paz. Então somente o Senhor Jesus é aquele que nos garantirá a paz. E nós podemos ver mais uma vez aqui nesse texto
Miqueias colocando em ênfase aquilo que ele já havia falado no capítulo 4, dizendo que o rei pastor, o Messias prometido, é aquele que nos garante a paz eterna, a paz universal. E aqui, do versículo 5, parte B em diante, nós vemos Miqueias novamente voltando para a sua realidade. A iminência do ataque da Assíria. A Assíria havia invadido Judá 5 vezes. Em uma das vezes, eles cercaram Jerusalém. Mas Deus esteve levantando quem? O que é dito aí no versículo 5. 7 pastores e 8 príncipes. Não é um texto literal, mas aponta para uma liderança que Deus estará levantando para libertar o seu povo. Deus, de forma milagrosa, libertou Jerusalém da invasão, quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém. No caso, Senaqueribe invadiu Israel. Era um outro rei na época que queria invadir Jerusalém. E ele não conseguiu, porque Deus concedeu a libertação. O nosso rei pastor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nada acontece conosco se não for debaixo da sua permissividade. E quando ele permite, é porque ele tem um propósito. E o grande propósito que podemos ver nas Escrituras é que nós sejamos moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, na verdade, o versículo 7 até o versículo 9, nós temos aqui o caráter duplo da igreja. A igreja sendo fonte de refrigério. Miqueias diz que a igreja é comparada a um orvalho. Ele diz: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva. E no versículo 8, ele traz a igreja como fonte de liderança, de força e juízo. Miqueias compara a igreja a um leão. E aqui está, de forma implícita, o aspecto agridoce do evangelho. O evangelho é doce, mas também é amargo. O evangelho nos convida ao arrependimento. O evangelho nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o evangelho também denuncia o pecado. O evangelho também nos mostra que o pecado é o motivo da ira de Deus. Então a igreja, como orvalho, ela é fonte de refrigério para os povos. A igreja, ela traz esperança para os povos, mas a igreja também é como um leão, que anuncia a vontade de Deus, que usa das armas espirituais para destruir os sofismas, para combater as ideologias contemporâneas que muitas vezes cativam a nossa mente, o nosso coração e nos conduz a uma idolatria. A igreja, ela vai trazer bênção, ela vai ser sal e luz, mas ela vai e já está incomodando este mundo. É por isso que o mundo odeia a igreja, porque a igreja incomoda, pelo fato de que a igreja preza e zela pela verdade, a verdade do evangelho, a verdade da palavra do Senhor. E nós já estamos inseridos em uma sociedade que não gosta de ouvir a verdade. Nós já estamos inseridos numa sociedade que está se acostumando cada vez mais com o politicamente correto e com a relativização da verdade. Falar a verdade hoje em dia ofende. E a igreja tem ofendido muito ao mundo, porque a igreja tem apontado os pecados. A igreja tem procurado se distanciar de tudo aquilo que é pecaminoso. Pelo menos aqueles que são os discípulos verdadeiros de Cristo. Porque há muitos que estão na igreja, mas não são igreja. Há muitos que estão na igreja, mas não são discípulos de Cristo. E estão tentando moldar o evangelho à sua forma de viver e à sua forma de pensar. Então aqui, Miqueias está nos mostrando que nós temos um caráter duplo. Somos como um orvalho que traz refrigério, que traz bênçãos para a sociedade, salgamos e iluminamos, mas também somos como um leão. E até seremos instrumentos do juízo de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando um evangelho que salva, mas também estamos pregando a condenação. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se arrepende e ela tem a Cristo como Senhor e Salvador, isso é uma grande alegria para nós. Mas quando uma pessoa ouve o evangelho e ela não se arrepende, ela está cada vez mais intensificando a sua culpa diante do tribunal de Deus. E quando estiver diante do juiz supremo, no juízo final, não haverá desculpas, porque essa pessoa viu a revelação natural, a natureza, e ouviu a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então nós temos esse caráter duplo, meus irmãos.
E nós precisamos ter o discernimento de que é necessário estarmos cumprindo este papel como igreja nos dias atuais. É a palavra de Deus para nós, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Aí nós podemos ver no versículo de número 9, Miqueias dizendo: e a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. Miqueias está voltando à realidade do versículo 13 do capítulo 4, quando fala da batalha do Armagedon, que daqui a pouco, no último aspecto, nós iremos voltar para essa realidade que estará acontecendo no dia da vinda de Cristo. Antes disso, em quarto lugar, do versículo 10 até o versículo 14, Deus estará purificando a sua igreja. Deus estará purificando o seu povo. Essa purificação começou lá com o povo de Judá, o povo de Israel. Como? Por meio das nações ímpias. Deus usou os ímpios para poder trazer uma purificação ao seu povo. E aqui podemos ver no versículo 10 e no versículo 11, que Deus purificará o seu povo da autoconfiança, da soberba. Quando aqui é dito: isso sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. E no versículo 11 diz: destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. O que acontecia na época de Miqueias? As pessoas confiavam mais no poder militar e nas cidades que continham fortalezas do que no próprio Deus. Hoje em dia, as pessoas estão confiando em seus recursos, estão confiando em si mesmas, e não estão confiando no Senhor. Toda soberba precede a ruína. Isso é bíblico. E Deus resiste ao soberbo. É o que está nas Escrituras. E Deus nos purifica, nos mínimos detalhes, de todo tipo de prepotência e de autoconfiança. O próprio texto, no versículo de número 7, fala que o orvalho, que somos nós, a igreja, não espera pelo homem e nem depende dos filhos dos homens. O que nós devemos esperar? Devemos esperar em Deus e devemos depender somente de Deus, o nosso Senhor. A igreja será purificada, no versículo 12, do objetivo de querer manipular o futuro. É dito aqui: eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. As pessoas, até hoje acontece isso, para querer saber do futuro, iam até os agoureiros. Hoje em dia, muitos procuram, aqueles que mexem com búzios, com jogos ocultos, para de alguma forma querer saber o que vai suceder no futuro. Mas o futuro pertence a quem? A Deus. A nossa confiança deve estar em quem? Em Deus, no Criador dos céus e da terra, o Deus da providência. A igreja será purificada da sua idolatria, versículo 13. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura, as tuas colunas, tu já não inclinarás diante da obra das tuas mãos. O nosso coração é uma fábrica que produz ídolos. Tudo pode ser um ídolo. Basta nós darmos devida devoção. A festa que teve ontem na cidade, quando olhei algumas imagens nas redes sociais, eu estava vendo ali a imagem de um culto. Ali era um culto pagão. As pessoas estavam ali demonstrando a sua devoção para a imoralidade, para tudo aquilo que não convém, que não agrada ao Senhor. Não estavam adorando o Deus verdadeiro, estavam adorando a si mesmas ou a outros. Toda idolatria desemboca na imoralidade. E Deus irá purificar a sua igreja de todo tipo de idolatria, para que nós venhamos confiar nele, prestar devoção somente a ele, adorar somente a ele. Versículo 14. Deus nos purificará da imoralidade. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. A adoração ao poste ídolo era uma espécie de imoralidade cultual, onde havia as prostitutas cultuais. O culto ao poste ídolo era um culto a Deus Azera, deusa da fertilidade, e o culto era orgia pura, com práticas sexuais, de homem com homem, de mulher com mulher, e assim ia, uma orgia tremenda. Deus vai purificar o seu povo da imoralidade. Quando olho para esse texto, me vem a imagem de um ourives
pegando a prata e o ouro e colocando no fogo. E consumindo toda a sua impureza. É isso que Deus vai fazer conosco. Nós somos, muitas vezes, todos nós, uma prata suja, um ouro sujo, que precisa passar pelo fogo purificador. E Deus está fazendo isso. Está purificando a sua igreja. Preparando a sua igreja para o grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em último lugar, meus irmãos, versículo de número 15. Para fechar o capítulo 5, nós temos esse versículo no qual podemos ver a vingança divina. O Deus vingador. O Deus a quem pertence a vingança. Versículo 15 diz: com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. É interessante que nos julgamentos que nós vimos no decorrer do livro do profeta Miqueias, Deus sempre chamava o povo de outras nações, para ser testemunha. E isso com que objetivo? Olha, vocês estão testemunhando o que eu estou fazendo com o meu povo, que não obedeceu a minha lei. Mas se vocês também continuarem desobedecendo, a ira divina vai ao encontro de vocês. E Deus, com a sua ira, visitou a Babilônia, visitou a Assíria. Deus, com a sua ira, derrubou vários impérios, vários reinos no decorrer da história da humanidade. Reinos se abalam, reinos caem, mas o Rei dos Reis, com o seu reino, permanece para sempre. Permanece eternamente. E aqui Miqueias volta para a realidade do versículo 13, quando ele diz que o povo vai ser usado como instrumento nas mãos do Senhor para trazer o juízo. O versículo 13 aqui diz: levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, leia para mim, por favor, algum irmão, Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Então é dito que ao Senhor pertence a vingança. E por que a Deus pertence a vingança? Por quê? Porque somente Deus é justo. Se nós formos aplicar a vingança, pagando na mesma moeda, nós não seremos justos como Deus. Seremos extremamente passionais. Mas Deus, ele é justo, ele é imparcial. Então a ele pertence a vingança. Somente ele tem o direito de se irar com a sua ira santa contra tudo aquilo que é pecaminoso. Aí vem a realidade da batalha do Armagedon, e eu convido os irmãos a estarmos abrindo lá em Apocalipse capítulo 19 novamente. Vimos em uma das aulas essa realidade. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Então veja como o profeta está profetizando o que vai acontecer em um futuro próximo em relação ao tempo que ele está. Algo que é contínuo e algo que vai acontecer ainda na consumação dos séculos. No dia da volta de Cristo vai ocorrer essa batalha do Armagedon. Quando? Quando todos os reis da terra irão se unir para tentar resistir o Filho do Homem que vem com o seu poder e a sua glória. Aí é dito no versículo 11 assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Um segredo para vocês que estão acompanhando as aulas do pastor em Apocalipse. Aqui está, como você pode comprovar, que o cavaleiro branco de Apocalipse 6 é Jesus. Segredo, viu, gente? O pastor não está aqui. Quarta-feira você surpreende ele. Fala: ó, pastor, o cavaleiro branco é Jesus. Está aqui, texto Apocalipse, versículo 11. Aí o versículo 14 é dito: e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Circula aí essa palavra exército, se você não circulou, sublinha ela, ou preste atenção nesse termo. Aqui está a grande questão. Novamente eu digo, não sabemos se esses exércitos são só anjos ou se são os anjos e os salvos, que estarão sendo instrumentos de Deus para manifestar o seu juízo neste dia, no dia dessa batalha do Armagedon. Agora versículo 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército, ou seja, Jesus
e o seu exército talvez de anjos e dos salvos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes, os homens que estavam na peleja, que estarão na peleja, no caso, contra Jesus e o seu exército, foram mortos como a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui está o grande dia da vingança. O dia da vingança do Senhor. O dia do cumprimento da justiça divina que estará se estabelecendo. E novamente eu digo, meus irmãos, o tempo da salvação é agora. Quando Cristo vier, Ele não vem para salvar. Ele vem para levar a sua igreja. Ele vem para julgar. Por isso, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, essa é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e ter a Cristo como Senhor e Salvador. É claro que isso você não pode fazer de forma forçada. Tem que ser algo de dentro para fora. Tem que ser a graça de Deus te convencendo, o Espírito Santo te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Com isso, eu concluo a nossa aula nesta manhã, relembrando esses aspectos gloriosos. A profecia natalina proferida por Miqueias, como também o reinado do rei pastor, o caráter duplo da igreja, sendo bênção, sendo também aquela que será instrumento de juízo, a purificação da igreja e a vingança que Deus fará em prol de tudo aquilo que aqueles que foram instrumentos do diabo fizeram contra a igreja, perseguindo a igreja. A vingança pertence apenas ao Senhor. Meus irmãos, que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos no decorrer do livro de Miqueias. Eu quero relembrar aos irmãos que o cristianismo puro e simples é um cristianismo vivido com ortodoxia e ortopraxia, ou seja, conhecimento da palavra e prática da palavra. Que nós não sejamos cristãos nominais, mas que de fato possamos viver o que está escrito lá em Miqueias 6, versículo 8. E eu convido a igreja a se colocar de pé, para que juntos possamos ler esse versículo com todo ânimo, com muita alegria no coração, e fazer desse versículo a nossa oração, para que nós de fato possamos honrar e glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos lá? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8. Vamos ler todos juntos, novamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Novamente, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o pastor da igreja, que é Cristo, requer de nós. É isso que ele pede de mim e de você, que venhamos praticar a justiça, que venhamos amar a misericórdia e venhamos andar humildemente com o Senhor. Meus irmãos, quero convidar o missionário do Lincoln para que venha aqui à frente. Com isso, eu estarei nesse momento encerrando minhas atividades como pastor, como professor, né? Como pastor vai ser futuramente, se Deus quiser, como professor dessa escola bíblica dominical em Belém. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu. Quando começou a pandemia e começamos a ter esse modelo de aula na sala de adultos, eu me senti um pouco incapaz no começo, mas eu vi que Deus esteve me usando poderosamente. Eu mais aprendi do que ensinei. E eu quero ser grato aos irmãos que tiveram a paciência, como hoje, que passamos novamente do horário. Creio que será algo que ainda vou ter que corrigir mais à frente, para poder ser um pouco mais sucinto e menos prolixo. Mas eu agradeço a cada irmão e irmã. Agradeço ao Senhor. Agradeço em especial a minha irmã Adriana, que fazia sempre para mim a arte das aulas. Ana Beatriz também sempre fazia as artes para mim das aulas. E ela sempre teve o zelo de fazer esses slides. Esses slides bonitos aqui eu não mexia, não era eu que fazia. Era ela que fazia aqui.
Agradeço também a Ana Júlia, ao Guilherme, ao Wagner, que foi o nosso leitor. Há muitos irmãos que cooperaram comigo na Escola Bíblica Dominical. A Andressa também, que foi leitor uma vez. Amanda, Felipe e vários adolescentes que dispuseram o coração para ler os textos bíblicos quando tínhamos aqui a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. E as pessoas tinham que ouvir o que eu pedia para os irmãos lerem. E eu sou muito grato à vida de cada um de vocês. Saibam que vocês fazem parte deste processo de aprendizado, de crescimento. Deus usou cada irmão, cada irmã para poder ser uma bênção na minha vida. E eu sou extremamente grato pelo tempo que nós vivemos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical. Agora passo o bastão para o Lincoln, que vai ser o professor dessa escola. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente, vai instrumentalizá-lo para que ele seja uma bênção na nossa igreja. Isso que é a minha torcida e essa também é a minha oração. Tá certo, professor? A partir do domingo que vem ele já vai estar aqui à frente, dando a sua aula aqui na igreja. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Tanto o Lincoln como também a Iesa. E daqui um mês ou alguns dias, o pequeno Aslan já vai estar aí na área também, né? Vamos orar então, meus irmãos, para a gente poder encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de qualidade que o Senhor me concedeu. Por essa oportunidade, Deus, de estar lecionando na Escola Bíblica Dominical. Quem sou eu, Pai? Não sou ninguém. Somente o Senhor, Pai, que deve ser honrado e glorificado. Se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Obrigado, ó Deus, por todo momento que o Senhor esteve me sustentando, me amparando, me usando aqui na frente. Só estive de pé aqui falando porque o Senhor é que esteve me segurando, que esteve me fortalecendo. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça que me sustenta, que me orienta, que guia os meus passos. Ó Deus, te agradeço pela vida de cada irmão e irmã, pelas contribuições, pelas perguntas, por algumas divergências. Obrigado, ó Pai, porque criamos um ambiente saudável. Conseguimos, ó Pai, entender o recado do Senhor em cada aula. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor esteve nos ensinando, o Senhor esteve nos orientando. E o Senhor continuará, ó Pai, ensinando a Tua igreja. A obra do Senhor continua. E eu creio que o Senhor capacitará o Lincoln, usará ele para a honra e glória do Teu santo nome. Dê ânimo ao Teu servo, dê a ele, ó Pai, o amor pela palavra do Senhor, que ele possa, assim como Esdras, buscar, cumprir e ensinar a Tua palavra para o povo do Senhor aqui em Guiratinga. Ó Deus, obrigado pela vida da sua esposa, obrigado, ó Pai, pelo seu filho que ainda está no ventre da sua esposa, o pequeno Aslan, que essa criança, ó Pai, venha nascer com saúde e venha, ó Pai, trazer alegria para a nossa igreja e venha crescer em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Pai, que o Senhor nos ajude a estarmos vivendo de acordo com o que diz a Tua palavra, que possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus vos abençoe. E a nossa escola dominical, ela está encerrada. Como também as minhas atividades como professor dessa escola se encerram por aqui. Muito obrigado, meus irmãos, e muito obrigado, Senhor.